Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Nila e eu sou uma iniciante no jogo Last War, mas foi me pedido para fazer um vídeo para vocês, tá? Só mostrando rapidinho como montar o seu esquadrão, no que você tem que focar para poder crescer, tá? Em certas questões e como funciona a aliança e como ela é benéfica para vocês, tá bom? Então, assim, a primeira coisa que eu vou falar para vocês crescerem rápido, tá? E vocês terem uma site rápida com bastante benefícios, é vocês focarem no centro tecnológico, tá? Muita gente, logo assim de início do jogo, já compra o segundo centro tecnológico, mas eu acho um pouco carinho. Mas tem muita gente que já compra logo. Por quê? Com o tempo, depois que você passar um período no jogo, se você já tiver uma aliança, e mesmo que você não tenha, apesar de que é meio que um obrigatório do jogo você entrar numa aliança, tá, gente? Vocês não vão conseguir evoluir nunca se vocês não tiverem numa aliança, ainda mais se vocês não tiverem numa aliança boa e ativa, tá? Em que todo mundo se ajude. Porque a colaboração é muito importante. Se vocês já olharam no vídeo aqui a mãozinha subindo toda hora, ou apertando aqui, né? E cada vez que você aperta a mãozinha, você ganha benefícios e os seus companheiros também. Então, assim, o centro tecnológico tem muitas coisas aqui para vocês pesquisarem. Desenvolvimento e economia é uma coisa que vocês têm que focar logo de início. O importante é vocês já chegarem aqui, ó. Como eu tô chegando no finalzinho deles, logo de cara, tá bom? E depois, com o tempo, vocês irem subindo os outros patamares solicitados, tá bom? Então, assim, para onde vocês chegarem 100% disso aqui, vai ficar show. Aqui é a mesma coisa nessa tecnologia aqui, que é o de desenvolvimento, tá? Por que é importante vocês chegarem logo no final? Porque isso aqui vai ajudar muito na sua base, vai dar algumas coisas novas, tipo um quartel novo, entendeu? Capacidade maior de soldados, uma economia na hora de você utilizar recursos, e recursos são muito importantes, porque você usa moeda, minério, pão, para tudo. Então, quanto mais economia você tem desses recursos, consegue economizar deles, melhor. Então, você fabricando aqui no caso, né, a tecnologia da economia te ajuda bastante a economizar nessas questões que eu acabei de falar, tá? Tem as referências aqui, que tem a mãozinha, né, que o jogo pede, né, aumenta a potência e tal, né, o versus também, que é muito importante para o crescimento, para sua aliança. Então, esses aqui eu faço secundariamente. E é por isso que muita gente tem 2 centros tecnológicos, tá? Durante o evento, no caso do Versus, tem muita gente que coloca para rodar, né? O crescimento aqui, né? Do Versus, do caminhão intermunicipal, ou forças especiais, né? Porque eles dão muito pontos nos Versus, bastante pontos, na verdade. Que é o que você tem que rodar mesmo no Versus, e depois deixa os outros que são necessários para o crescimento, né? Desenvolvimento, economia, herói, né? Que é a mesma equipe, enfim, numa forma secundária no outro centro de tecnologia. No momento que eu faço é o quê? Eu pesquiso um desses e depois eu vou para uns que tem a mãozinha, né? E pesquiso. E deixo o versus só pro dia do versus, tá bom? Outra coisa que vocês têm que entender é o quartel militar. Então aqui eu tenho 4, eu tenho 3 no nível 11 e tenho o último no nível 19, tá bom, gente? Porque o meu último segue sempre o nível da minha sete. Isso porque é muito mais rápido, muito mais fácil, você gasta menos recursos se você for promovendo seus soldados ao invés de só treinar eles. Então vem aqui no campo de treinamento, vai aqui no chapéuzinho e tá lá, ó, promover. Promover para o nível 6. Então eu vou promover. No caso é muito mais rápido, ó, tá demorando só 5 horas para promover. Vou promover 530 soldados, né? Nessa questão. Né? O poder de combate vai subir, a moral e tudo mais, e eu gasto menos recursos também fazendo isso, tá? Agora, aqui no caso, né, sobre o quartel, eu deixo sempre no nível, por quê? Porque quanto mais forte e mais alto for o nível dos seus soldados, mais poder você ganha, tá? Então é muito importante vocês investirem muito nos seus soldados. Então eu quero chegar no nível 20 para poder liberar meus soldados logo no nível 7. Tá bom? Porque aí de 12 milhões, que é o que eu sou aqui, ó, de pontos, eu posso chegar a 15, né? Bem mais rápido.
enfim. Então, assim, meu quartel também tá cheio, eu preciso daqui a pouco ganhar mais um, porque quando você chega no nível 20, você ganha mais um campo de treinamento, no caso, e mais uma quadra de equipe. Então, eu posso ter um terceiro esquadrão, e isso também vai subir bastante o poder da minha sede, né? O meu poder de luta, o meu poder de combate, tá? Outra coisa importante que vocês têm que focar é nesses três aqui, tá bom, gente? E principalmente o de tanque. O de tanque sempre, o meu tá bem atrasado, tá aqui no nível 17. Ele tinha que estar no nível 18 ou 19, tá? Que é o nível da sede. Porque o jogo pede muito para que você upe no seu ban o nível do tanque, tá? Então é bom você ir fazendo agora do que você fazendo depois, porque demora dias, às vezes até 5 dias para ficar pronto. E ele é bastante importante para dar poder para os seus soldados, tá? Isso daqui eleva muito o poder dos seus soldados, a moral dos seus soldados e heróis, tá bom? Principalmente os heróis que são determinantes desses, no caso, dessas estruturas, né? No caso do helicóptero, os heróis de helicóptero, os heróis de tanques, né? Os heróis de artilharia. Então, como o jogo pede pra gente focar muito no arsenal de tanque, é sempre bom o seu primeiro esquadrão ser só de tanque, tá? Focar só nele, só de tanque. Então tá aqui, meu primeiro esquadrão é só de tanque. No caso, eu tenho alguns heróis amarelos, que são os ORs, que é excelente, tá? Que são os mais fortes do jogo. Tem alguns roxos, tá? E tem os azuis. Os azuis, vocês, depois que vocês tiverem roxo e amarelo, vocês excluem esses azuis, tá? Deixa eles pra lá. A fileira, quando você entra aqui para poder montar, né, seu esquadrão, ela é formada aqui embaixo, tá, gente? Por uma questão de força. Então, ou seja, no caso aqui, ele, o Mason, a Scarlet, né? Todos eles são mais fortes dos que vêm abaixo deles. Então aqui ele em primeiro lugar, né? É o mais forte de todos, seguido pela Kimberly, seguido pelo Mason e assim vai a ordem de poder, tá bom? Então dessa forma você consegue saber o que você vai colocar em cada um dos seus esquadrões, tá? E quais que são os heróis que sobem o poder mais rápido, porque às vezes você vê só. Eu tenho aqui o Swift de nível 77, tá? Que tá no meu segundo esquadrão. E tenho a Scarlet de nível 76. Pô, mas o Swift não é mais forte do que a Scarlet? Não. O meu Swift é mais fraco de poder, tem menos poder no momento, tá? Do que minha Scarlet. Por quê? Porque a minha Scarlet ela já é patamar nível 3. Ela é de tanque, então ela tá beneficiada pelo meu tanque, que tá muito mais evoluído do que o meu arsenal lá de míssil, tá bom? Então o meu Swift tem muito que crescer para poder alcançar minha Scarlet. Então meu primeiro esquadrão é 2 escudos na frente, que vão proteger atrás, né? Então chega aqui é o Murphy, a Scarlet, eu ponho a Kimberly, Mônica e Mason, tá bom? Estou focada em crescer apenas eles, né? Para ter bastante poder. E depois, se eu tiver algum outro R de míssil, provavelmente eu vou trocar um SSR por um R, tá? Mas por enquanto meu esquadrão é esse, meu segundo esquadrão tá aqui, tá bom? Só para vocês entenderem mais ou menos como é que vão montar esses esquadrões. Outra coisa que vocês têm que se atentar é a fábrica de equipamento, tá, gente? Fazer o máximo possível de equipamentos dourados, tá bom? E aí você pega toda essa galera aqui do primeiro esquadrão, tá bom? E você vai dando a eles equipamentos dourados. Isso vai subir bastante o poder deles, mesmo que ele seja roxo, tá? Um SSR. Ele vai ganhar também um equipamento dourado. A sua intenção tem que ser dar equipamento dourado para esse povo todo, tá? Então, os azulzinhos você pode deixar com os roxos, mas assim, o ideal é você ir fazendo, dando por máximo que você puder, principalmente para os URs. Ou o seu primeiro esquadrão, né? Se você não for trocar depois todos os UR, porque sobe muito o poder, tá? Você pode mesclar um esquadrão? Pode sim, eu posso ter um esquadrão mesclado, como é o meu aqui, o meu segundo esquadrão, tá? Meu segundo esquadrão tem helicóptero, tem míssil, tem tanque também. Ele é bem mesclado. Só que assim, isso não favorece muito você, tá? Porque um esquadrão mesclado, ele tem menos proteção e menos ataque do que um esquadrão puro, tá?
Mas se você upar os seus heróis direito, dar os equipamentos certos para eles, subir bastante de patamar, isso não faz diferença, tá bom? Agora eu vou falar um pouquinho rapidinho aqui da aliança, porque ela é importante. A gente vem aqui no ícone da aliança, tá? Eu sou dessa aliança aqui, que é muito boladona. E, ó, aqui você tem Guerra da Aliança, que você fica a par do que tá acontecendo, do que a galera tá guerreando, se estão indo atrás de um monstro, se você tem capacidade de ir junto. E a maioria dessas guerras também são importantes para a evolução do jogo. Você tem os presentes. Você tem presente pra caramba o tempo todo, tá? Que é uma aliança bem ativa. Então você ganha, ó, bastante coisa legal, ganha aceleração, diamante, moeda, coisa toda. E quanto mais rally você faz, ou seja, que são guerras contra zumbis, elite, doom, seja lá o que for, em grupo, mais vocês fazem esses presentinhos e mais vocês ganham coisinhas legais, tá? Aqui minha aliança também é muito de comprar coisa, né? Então tem os prêmios aqui para quem compra pacote, a aliança toda também recebe os brindes, tá bom? Ajudar é super importante sempre, tá? Aqui eu já coletei todas as minhas insígnias da aliança por ajuda. Mas sempre que você ajuda um membro seu logo no início do dia, você ganha tokens da aliança, tá? Ou insígnias da aliança, a gente chama isso. Tecnologia. Você doando dinheiro também para ouro, no caso, para a sua aliança, ó, você ganha também, ó, uma recompensa de doação, tá? Você ganha aqui as insígnias da aliança, já tô com 78 mil, tá? Ó, quanto mais eu dou, mais eu ganho, tá bom? E aí, essas insígnias eu troco aqui, ó, na loja da aliança. Tô qualquer um desses benefícios aqui, ó, tá? Eu posso trocar por escudo, por teleporte, ó, por cerâmica para poder fazer mais armamento dourado, enfim. Aqui também na loja de honra, tá? Essa loja de honra aqui, ó, você ganha os pontos lutando no campo de batalha da tempestade do deserto. Infelizmente eu não consigo entrar nessa batalha, porque minha aliança é cheia, todo mundo quer jogar. E aqui na loja de missões, tá? Então eu vou mostrar pra vocês onde é que vocês conseguem essas insígnias também, pra gastar aqui. Bom, a loja de missões é muito boa, só que eu já gastei os meus, mas depois eu mostro. A loja VIP é pra você gastar diamante, tá? Eu quase não uso isso daqui. É muito raro, porque como isso daqui já me dá bastante benefício, a loja da aliança, é raro eu usar diamante, tá? Eu uso diamante pra quê? Pra ter um pacote VIP, que o VIP também dá bastante privilégios. Então aqui eu tenho 13 dias de VIP e acho que eu vou até comprar aqui, ó. Eu vou comprar mais 30 dias aqui de VIP, eu vou confirmar. Ó, agora eu tenho 43 dias de VIP, isso é muito bom, tá? Então vamos lá. Inventário. O inventário da gente é muito importante a gente saber o que tem dentro do inventário, tá? Esses aqui em dourado, que eu tô tocando aqui, são os baús de componente de drone, tá? É sempre bom abrir no momento certo do Versus, quando você tá lutando contra o Versus. Mas aqui, ó, tem um teletransporte aqui aleatório. Quanto vigor eu tenho, enfim, quantos contratos de caminhões eu tenho, né? Para as missões secretas, tudo aqui. Eu tenho que entregar isso aqui na guarda do Marechal, também que é um exercício bacana da aliança, que dá prêmios. Então eu tô esperando começar para poder dar. E aqui são seus recursos, tá? O ideal é você sempre, ó, pegar isso, esses aqui, ó. Escolher todos os seus recursos. Deixa eu sair daqui. Vou pegar todos esses pães, vou pegar todo esse minério, todo esse ouro. Vou deixar só baú. Porque se eu for atacada, entendeu? Desapercebida, ninguém vai receber nada. Meu inimigo não vai levar nada meu. Porque tá tudo em baú. E ele não pode carregar baú, tá bom? Minhas acelerações. Isso daqui é importante para os heróis, tá? Eu sempre guardo os baús de experiência. Também por causa do Versus. E aqui são os meus equipamentos que eu tenho de olho, né? Quanto que eu tenho de drone. Peças de drone também é super importante. Lá na loja da Aliança dá pra comprar também. Enfim, tá? Aqui nessa torre, ó. Jogando esse joguinho aqui, Missão Honorável. É onde você consegue, tá?
as insígnias para gastar na loja de missões, tá bom? Você também consegue upar herói aqui, tá? Cada sei lá quanto tempo, assim você vai jogando. E aí uma hora ou outra o jogo aqui automaticamente eleva um dos seus heróis, tá bom? Então tem um só de tanque, formação só de tanque, formação só de aeronave e formação só de míssil, tá? Aí dão todos esses prêmios que vocês estão vendo aqui embaixo, ó, cada fase que passa, que é muito bom, tá? Pra você coletar, pra você crescer. E não é só a torre que dá, tá? O caminhão também dá, tá bom? Esse caminhão aqui, se você for em expedição, cada fase que você passa dá experiência pro seu herói, tá? Você ganha baú de experiência, se passar 4 fases você ganha um bilhete de recrutamento do herói. Então isso daqui também é bem legal você tá fazendo de vez em quando para você tá juntando certos tipos de recursos, tá bom, gente? Então aqui eu acho que eu já falei mais ou menos sobre algumas coisas que vocês têm que saber, tá? E que isso tudo aqui, se vocês fizerem, deixar o quartel, no caso o campo de treinamento cheinho, sempre evoluído, né, com bastante soldados, os soldados sempre, né, no nível máximo que a sua sede permite, né, seus heróis sempre na formação correta, né, você alimentando eles, upando eles, é bacana, você focando sempre em um específico, dando as estrelas para eles certas, né? E tudo mais, e fazendo a formação corretamente, seu poder vai subir muito rápido. E óbvio, também depende da sua aliança, tá, gente? Se a sua aliança for uma aliança tão ativa quanto a minha também, que toda hora tá trazendo presentes para vocês, no caso, né? Aqui também de rally e tudo mais, né? Te ajudando e tal, você consegue, ó, você consegue bastante recursos, né? Para você poder estar evoluindo e evoluindo rápido, você vê, né? Então é isso, tá bom? Eu vou aqui continuar meu jogo, tá? A gente tem coisas importantes para fazer aqui também. E até a próxima.